Bem, um aspecto importante, né? Agora eu falar o terceiro aspecto, né? Que é justamente o aspecto da corrida armamentista, talvez seja o mais perigoso, né? O mais grave, apesar de não ser a princípio visto como algo tão visível, né? Mas é claro que essa questão da corrida armamentista foi algo que mudou completamente os parâmetros de guerra, né, no mundo. Né? A guerra convencional ela continuava existindo, né, mas essa guerra nuclear ela continuava sendo criando um medo, né, sobretudo na Europa, porque era onde estavam mais concentrados os arsenais, né, que jamais se tinha tido até então. Né? O autor vai dizer que assim, de 50 a 53, os Estados Unidos vão aumentar sua força militar, né, em mais de 1 milhão de soldados, né, e também vai aumentar sua produção de navios de guerra, aviões, veículos blindados, né, e instrumentos de guerras convencionais. Em 52, os Estados Unidos já testam o seu primeiro dispositivo termonuclear, a bomba H. Né? A gente vai falar sobre essa bomba, né? Quer dizer, é uma bomba de uma capacidade de destruição, né, muito maior, né, às vezes 500 vezes maior do que a primeira bomba, a bomba de Hiroshima. Né? Então, caso um dispositivo desse fosse acionado, né, a capacidade de destruição era assim inimaginável. Né? Por outro lado, não bastava ter a bomba, você tinha que ter os meios de levar a bomba. Né? Então, os Estados Unidos também desenvolveu arsenais, no caso, os bombardeiros, né? Os bombardeiros intercontinentais, que eles eram capazes de voar, né? Sair dos Estados Unidos e bombardear, né? no outro continente, né? cruzar o Atlântico inteiro, né? Tinha uma autonomia, uma capacidade de carregar bomba, né, como nenhum outro avião já feito, né, e era uma tecnologia que até então só os Estados Unidos tinham durante um certo tempo. E também o desenvolvimento de mísseis intercontinentais, né, mísseis que saíssem de um continente e cruzassem todo o continente como um foguete e fosse, né. Bem, então esse tipo de desenvolvimento militar era uma coisa totalmente fora do padrão, né. Houve um crescimento porque também se acreditava e estava ocorrendo do outro lado, que a União Soviética também estava correndo, né, estava também muito avançado no seu desenvolvimento militar. Isso é uma questão interessante porque vários analistas às vezes colocam que depois que a gente descobre que na verdade a União Soviética durante um certo tempo não conseguia rivalizar nessa corrida armamentista, pelo menos um certo período, né? Então, se acredita que os Estados Unidos sempre teve uma folga em relação aos soviéticos. Mas os Estados Unidos, assim, o mundo ocidental, não acreditava que a União Soviética pudesse estar muito atrás e tal. Então, era uma coisa muito... Sobretudo quando a União Soviética, em 57, lança no espaço, né, o seu satélite, né, artificial, Sputnik. E aí já começa a ter uma outra coisa, né? Quer dizer, o domínio do espaço, né? A possibilidade de você ter no espaço, né, um controle sobre o espaço, né? Também poderia ser um elemento tanto de ataque quanto de defesa, né, de prováveis armas nucleares. Então tinha toda uma... Bem, o fato é que as coisas foram engrossando aí, né? Aquela política que o Khrushchev pregava no início, né, de uma política da coexistência pacífica, de certo modo, a partir de meados da década de 50, vai se desandando. Né? Tem uma fala dele aqui que eu acho interessante, eu vou ler para vocês, que assim, era uma fala assim, que colocaria um terror assim, muito grande no período. Né? Ele diz assim, os Estados Unidos não possuem um míssil intercontinental. Ele está dizendo isso, acho que em meados da década de 50. E, de fato, ainda não tinha esses mísseis desenvolvidos, né? Ainda de cruzar todo o oceano. Né?
ou já teriam, se já tivessem, né, facilmente lançado, ou já teriam facilmente lançado seu próprio satélite. Né? Quer dizer, eles estavam lançando o satélite e os Estados Unidos ainda estava bem aquém da corrida espacial. Agora somos capazes de direcionar o foguete para qualquer parte da Terra, e se preciso com uma ogiva de hidrogênio, né? Ou seja, uma ogiva termonuclear. Não é mera retórica. Quando dizemos que organizamos a produção em série de mísseis balísticos intercontinentais, que isso seja sabido fora do país. Não faço segredo. Em um ano, 250 mísseis com ogiva de hidrogênio saíram da linha de montagem na fábrica que visitamos. 250 ogivas de bomba de hidrogênio. Né? O território do nosso país é imenso. Temos condições de dispersar nossas instalações de foguetes, de camuflá-las bem. 200 foguetes baixam para destruir a Inglaterra, a França e a Alemanha. Jogando 200 foguetes aí, né? E 300 destruirão os Estados Unidos. No momento, a União Soviética possui tantos foguetes que a produção em massa foi reduzida e apenas os modelos mais recentes estão sendo construídos. Bem, alguns colocam isso como uma figura muito mais de retórica, né? Meramente retórica, né? Mas outros tinham muita preocupação que isso de fato pudesse acontecer, né? E isso, de certo modo, né, significaria, né, o fim dos tempos. Né? Um ataque, né, uma guerra nuclear, né, seria uma guerra que acabaria com a própria humanidade. Né? Bem, essas retóricas elas vão se tornar muito fortes, né, e de fato não vai ficar só no limite da retórica, né? Quando em 61, né, aí já um pouco mais depois, né, os soviéticos conseguem instalar, né, um sistema de mísseis em Cuba. Né, Cuba recém, né, a saída da Revolução, né, justamente faz um acordo, né, com Moscou, e Khrushchev envia esses mísseis, né, quando estão sendo instalados, né, é descoberto pelo serviço de inteligência, né, americana, e isso se torna né, um problema que, né, vai gerar toda uma crise, né, chamada crise dos mísseis, né, que a gente vai falar posteriormente. Bem, para mostrar que nesse contexto de desenvolvimento nuclear, né, a guerra agora toma uma nova característica, né, uma característica como jamais tinha tomado durante séculos, né, ou durante toda a existência da história das guerras.